Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua casa. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Palavra de Sabedoria. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta oportunidade. Mas antes disso, eu gostaria de te pedir algo. Você já é inscrito no meu canal? Se não, por favor, faça a inscrição, se você desejar, logicamente, se sentir no seu coração, faça a inscrição, clique em inscrever-se e logo após acione o sininho das notificações. E se você já é inscrito em nosso canal, eu quero te pedir mais uma coisa. Por favor, divulgue os nossos vídeos, o conteúdo deste canal nas suas redes sociais, divulgue para os seus amigos, irmãos da igreja, vizinhos, para a família, enfim, para todos aqueles que você tem relacionamento nas redes sociais. Se você fizer isso, você vai estar me ajudando bastante. E por fim, quando você terminar de assistir o vídeo, se você gostar desta mensagem, se ela falar ao teu coração, que eu tenho certeza que vai falar, você deixa o seu like para nos ajudar na divulgação do canal. Amém? Vamos então à palavra de hoje. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você que está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12 e no versículo de número 1, capítulo de número 12 de Hebreus, no versículo de número 1, que a Bíblia diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse é o texto bíblico que nós vamos usar para esta palavra. E o título desta palavra, o tema desta palavra, seria o seguinte: tome cuidado com o embaraço. Olhamos para a Bíblia Sagrada e o escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre duas coisas. Primeiro, ele fala sobre o pecado. E segundo, ele fala sobre o embaraço. Na sequência do texto, ele fala sobre o embaraço primeiro e depois sobre o pecado. E ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos, como crentes em Cristo, deixarmos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Para quê? Para que possamos correr a carreira que nos foi proposta, que nos foi apresentada. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é a diferença entre pecado e embaraço. Então, nem tudo o que é embaraço é pecado. Não obstante, tudo que é pecado é um embaraço. O pecado já é um embaraço. Mas nem tudo que é embaraço é pecado. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender com isso. Porque às vezes as pessoas nos perguntam, né? Eu posso fazer isso? Isso é pecado? Isso pode? Isso não pode? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre aquilo? Muitas vezes a minha resposta é esta: nem tudo que é embaraço é pecado. O autor faz uma diferenciação, ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que nem todo embaraço é pecado, apesar de que todo pecado é um embaraço. Uma outra coisa que nós precisamos entender aqui é que a palavra embaraço, no texto original das Escrituras, significa peso, significa um peso
que estorva a caminhada, que atrapalha a caminhada. Então, embaraço é um peso, algo que atrapalha a caminhada cristã. E geralmente a Bíblia chama a vida cristã de carreira. O próprio texto aí diz, né, a carreira que nos está proposta, a vida cristã. O apóstolo Paulo, ele também compartilha dessa ideia na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo de número 9, no versículo de número 26, ele compartilha com a ideia do escritor aos Hebreus de que a vida cristã é uma carreira. Então, no capítulo 9, no versículo 25, ele fala o seguinte: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, olha aí, ó, eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ele tinha um propósito, né? Uma carreira. E ele diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então você pode ver que Paulo, principalmente no versículo 26, ele fala de correr, o verbo correr. Eu corro, não como uma coisa incerta, ou seja, a minha carreira, a minha carreira não é algo que não tem rumo, que não tem direção. Não, eu tenho uma direção. Eu corro para um alvo. E este alvo, no contexto bíblico, a gente pode dizer que a vida cristã é comparada a uma carreira, que a pessoa corre, de tudo se abstém para ele alcançar o prêmio. Então, quando o escritor aos Hebreus, ele fala sobre o embaraço, ele liga o embaraço a essa carreira, a essa vida cristã, dizendo, tome cuidado com o embaraço, tome cuidado com o pecado, deixemos eles para que possamos correr com paciência a carreira proposta. Então, nós precisamos entender que a vida cristã, ela é uma carreira. E uma outra coisa que nós precisamos, quando nós fazemos uma ligação com a vida cristã, a carreira proposta, com o embaraço, nós aprendemos que ninguém consegue correr com algo atrelado ao corpo, um peso atrelado ao corpo. Você imaginou um atleta vai correr no estádio com algo amarrado nas pernas, um peso amarrado na cintura, um peso amarrado nas costas? Ele não vai conseguir correr. Então o escritor aos Hebreus liga a palavra embaraço, que é um peso, a carreira que está proposta. Então ninguém pode correr uma carreira, uma corrida com algo pesado atrelado ao corpo. Isso dificulta a carreira. Então a palavra é esta: tome cuidado com o embaraço. Às vezes ele ainda não é pecado, mas ele vai se tornar um pecado, já é um peso e vai se tornar um peso muito maior na sua vida, e você às vezes não vai conseguir correr a carreira cristã proposta a você até a vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.